Eu vou te mostrar 5 técnicas de venda super fáceis que você pode começar a aplicar agora mesmo. Mas tem um único caso em que nem a melhor estratégia do mundo vai funcionar. Eu sou J1711, bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. E se quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo, se inscreve aí. Essas técnicas de vendas que eu vou te mostrar são para ser usadas presencialmente, mas você pode adaptá-las e usá-la no meio digital. Mas é importante que você faça isso depois de assistir o vídeo que está no card aqui em cima. Se vista bem. Pode parecer insignificante ou talvez que não faça muito sentido para você, mas a partir do momento que você se veste bem e vai atender o seu cliente, ele tem uma percepção diferente a seu respeito. Imagina uma situação muito simples. Você vai jantar no restaurante mais caro da sua cidade e o garçom vem te atender vestido de bermuda e chinelo. Não tem problema nenhum você se vestir dessa forma, mas a questão é que essa roupa não condiz com o lugar. Ou seja, você vai no restaurante mais caro da sua cidade e vai ser atendido por um cara que não está vestido adequadamente. Consegue entender que não faz sentido? É a mesma coisa. Se você vai oferecer um produto caro para o seu cliente, não necessariamente eu estou falando de preço, e sim de valor, ok? Existe uma diferença entre preço e valor. Se você sabe qual é, comenta aqui embaixo. Se você vai oferecer um produto de alto valor para o seu cliente, obviamente você tem que se vestir adequadamente, de uma forma que seja condizente com aquilo que você vai oferecer. E também porque o seu cliente vai se sentir importante. Por isso é uma técnica de venda. Essa é uma técnica muito interessante que eu aprendi há alguns anos. Eu comecei a me vestir muito bem, de gravata, de colete, de camisa, e ia fazer as minhas reuniões com os meus clientes. E era muito incrível a forma como eu era recebido pelos meus clientes, que eles me viam de uma forma diferente, eles se sentiam importante e eles me tratavam como eu fosse importante também. Isso causava um clima totalmente diferente na hora de atender o cliente, e principalmente quando eu ia falar de preço com ele, porque eu tinha autoridade para falar isso. Talvez não faça sentido para você, mas faz um teste. Se veste bem e vai atender um cliente. Se veste mal e atende outro cliente. E depois você compara a forma como você foi tratado por cada um desses clientes. Essa técnica de venda faz parte da segunda técnica que eu vou falar agora, que é confiança. A partir do momento que você se veste bem, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais confiante. E essa confiança você vai transmitir para o seu cliente. Se vestir bem é só um apoio para a confiança. Mas quando eu digo confiança, quer dizer que você tem que falar com o seu cliente exatamente aquilo que você vai fazer e principalmente aquilo que você sabe fazer. Porque ele vai perceber se você estiver mentindo. Se você falar sobre algo que você não entende, ele vai perceber. Ele vai saber que você não sabe daquilo, não vai comprar o seu produto. Então tenha confiança. Saiba sobre o assunto, saiba sobre aquilo que você vai falar para o seu cliente. Não tenta inventar, não tenta passar o seu cliente para trás, porque ele vai perceber e no final das contas ele vai descobrir. Com essa confiança você vai poder usar a terceira técnica de venda que eu vou te falar agora, que é cobrar mais caro. Ao longo de todos esses anos eu consegui perceber um padrão, que é, todas as vezes que o meu cliente falava um determinado preço que pessoa X cobrou e eu cobrava menos, eu nunca fechava o trabalho. E depois de um tempo, eu comecei a aplicar essa técnica de cobrar mais caro, porque na minha mente não era uma técnica de venda, e sim uma estratégia para eu poder negociar com o meu cliente. Então toda vez que o meu cliente falava que a pessoa cobrava, por exemplo, R$1.000, eu ia e cobrava 1.200. Porque assim eu tinha uma margem para poder negociar e chegar ao mesmo preço em que ele já sabe que ele vai ter que pagar. Só que olha que incrível, na maioria das vezes eu fechava pelo preço que eu tinha definido na primeira opção. Em algumas situações eu conseguia manter o mesmo preço em que ele já tinha me falado. E raramente eu cobrei mais barato do que aquilo que foi conversado. Então testa essa estratégia de acordo com o seu público, de acordo com o seu cliente e principalmente de acordo com o seu material, com a qualidade do seu material. Desinteresse. Essa é uma das estratégias mais incríveis, na minha opinião, que eu gosto de aplicar, porque na maioria das vezes eu não tenho tempo para atender aquele determinado cliente.
Isso faz com que automaticamente eu tenha desinteresse, ou seja, eu não tenho interesse em pegar mais um trabalho, o que faz com que o meu cliente tenha mais vontade ainda de que eu faça o material dele. Por isso essa é uma das estratégias mais incríveis que eu acredito e que faz dar certo qualquer venda. No meu caso, de acordo com o meu público e com o meu produto. Isso tem que ficar bem claro, porque tudo depende da realidade de cada um. Pode ser que funcione para você, como pode ser que não funcione. Pode ser que funcione para o cliente X e pode ser que não funcione para o cliente Y. Então faça o teste. Se funcionar, você aplica. Se não funcionar, você não aplica. Simples assim. De todo modo, essa é uma técnica que ela tem que ser sincera. Se você tentar fingir desinteresse e o seu cliente perceber, ele sabe que você está mentindo. Como eu falei há alguns vídeos atrás, se você enganar o seu cliente uma única vez, ele nunca mais compra de você, ele nunca mais volta. Então não engane o seu cliente, seja sincero. E por fim, tenha um contrato. Sim, ter um contrato é uma técnica de venda. Por quê? Porque no momento em que você conversa com o seu cliente e aplica essa técnica, ou seja, falar de contrato, você vai falar para ele sobre o contrato, sobre assinar o contrato, sobre as cláusulas que vão nesse contrato, automaticamente ele vai sentir uma garantia no seu trabalho. Por isso é uma técnica de venda. Ao mesmo tempo que se associa à técnica de persuasão, que é a garantia. Eu lembro de um cliente que ele não queria fechar o serviço comigo, porque ele já tinha fechado com outras pessoas da minha área que tinham passado ele para trás. E essa empresa que ele tinha contratado não cumpriu com aquilo que foi acordado, não fez aquilo que era para ser feito, não deu resultado. No final das contas, ele ficou com medo. Então, além de todas essas outras técnicas de vendas que eu acabei de falar, eu apliquei essa técnica do contrato. Eu falei para ele que nós faríamos um contrato e que mesmo que algo de ruim ou algo de errado acontecesse, ele teria a garantia de um contrato para poder cobrar aquilo que eu prometi que faria. E ao mesmo tempo eu falei para ele que eu não poderia pegar aquele serviço porque eu já estava com a minha agenda cheia e eu não tinha mais tempo para atender ele. E todas essas técnicas juntas fez com que ele fechasse aquele contrato. Então agora, mesmo que você tenha as melhores técnicas de vendas e seja o melhor vendedor do mundo inteiro, não vai adiantar nada se você não cumprir com a sua palavra e principalmente se o seu produto não resolve o problema do seu cliente. Se você entender isso, qualquer técnica de venda vai funcionar para você. Se você não entender essas coisas, não adianta aprender a vender, porque você não vai conseguir vender se você não entender essas coisas. Mas para que isso não aconteça, leia muito, estude e se inscreve aí para fazer parte da maior resistência de criativos do mundo. E além disso, existem 5 erros que todo designer comete na hora de fazer vendas. Se você quiser saber quais são, para não cometê-los também, deixa um like e assiste esse vídeo aqui. Se você ainda não sabe como vender design na internet rápido, assiste esse vídeo aqui. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.